Olá, meus queridos amigos, mais uma vez com vocês, Luciano da Costa, aqui falando de um assunto que é muito importante. Vamos lá, direto ao assunto, sem perder tempo. Allan Kardec fundou em 1º de abril de 1858 a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do mundo. Ele centralizou todo o trabalho, em torno dele, claro, ele era um gigante do pensamento filosófico, um espírito de muita lucidez, de muito amor. Não é isso? Infelizmente, vem Allan Kardec apenas como um exímio organizador racional, mas ele tinha muita luz, muita humildade, muita simplicidade, muito amor no coração. Porque para um espírito recepcionar a terceira revelação, o Consolador Prometido, não seria qualquer espírito, não seria apenas um mestre do pensamento, mas também um espírito muito evoluído no amor. Muito bem. Então, décadas de trabalho na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele pôde se tornar o coordenador do movimento espírita da época. Muitas coisas eram passadas para ele, aquela coisa toda. Com o desencarne dele, com o desencarne de Allan Kardec, através do fatídico aneurisma, a sociedade ficou um pouco perdida, E, enfim, depois houve aquele famoso processo dos espíritas, através de uma publicação indevida do Pierre Guetin-Lemery, um dos espíritas da época, deu margem para que os perseguidores, os detratores e os adversários do espiritismo e que as sombras tivessem um motivo para tumultuar ainda mais o processo. O processo dos espíritas atrasou o espiritismo em mais de 20 anos. Então, vieram depois... Porque no século XIX existia uma febre de pesquisar esses fenômenos, Havia uma febre muito grande em entender esses fenômenos chamados espirituais. Surge a sociedade na Inglaterra, Sociedade para Pesquisas Psíquicas de Londres, do qual fazia parte um importante cavalheiro chamado Sir, o título de Sir, é dado que a rainha dá esse título aquelas pessoas de grande importância, pessoas proeminentes, pessoas de grande notabilidade, feito e de algum tipo de contribuição social. Oliver Lodge, um pensador, ele recebe esse título e, junto com outros sábios da época, funda uma sociedade para estudar os fenômenos psíquicos. Tivemos na França o grande sábio Charles Richer, que ganhou o prêmio Nobel de Fisiologia, Charles Richer, que funda uma ciência chamada metapsíquica, não é isso? Mais tarde, no próprio século XX, com o virar do século, nos Estados Unidos, dois biólogos, um casal chamado o Dr. Joseph Banks Heine e a doutora Caroline Heine, fundam o primeiro laboratório de parapsicologia, de estudos parapsíquicos, muito bem. Então, esses pesquisadores, eles sempre estudaram os fenômenos que mexiam com os supostos fenômenos extrafísicos, que não era explicado por uma psicologia normal. Existem obras muito boas que falam sobre isso. A História do Espiritismo é um livro que fala sobre isso, escrito por aquele escritor chamado o criador da personagem, do famoso personagem policial, que embalou os filmes de Hollywood, aquele que dizia aquela frase elementar, meu caro Watson, Você já deve estar sabendo quem é. Então, o escritor que criou o escritor, o pai dessa personagem, lançou um livro chamado A História do Espiritismo. Arthur Conan Doyle, o pai da personagem do famoso detetive, Muito bem. Tivemos um livro chamado As Bases Científicas do Espiritismo, escrito por um homem muito dedicado às pesquisas psíquicas, Epi Sargent, o francês, Epi Sargent também. Tivemos o trabalho de Ernesto Bosano, um italiano também que pesquisou os fenômenos, estudou a médium Eusápia Paladino,
não é? Tivemos na Rússia, o conselheiro do czar russo, Alexander Aksakov, também lançou um livro chamado Animismo e Espiritismo. Então, esses livros mostram o trabalho de pesquisadores, de sociedades, investigando os fenômenos psíquicos, investigando as manifestações das mesas girantes. E na época existia um fenômeno que era muito pesquisado, chamado sonambulismo artificial. As pessoas, quando falam de sonambulismo, elas imaginam aquela pessoa, né, que está com os olhos fechados e sai e levanta de doido, né? Ah, fulano é sonâmbulo, ele levantou, foi na geladeira, tomou água, voltou e não lembra. Rapaz, não acorda o sonâmbulo não, que se acordar dá azar. Não é isso quando fala em sonambulismo. Mas o conceito de sonambulismo para a época não era esse. Era um sono provocado, era uma espécie de sono provocado, ou sono artificial. Estado sonambúlico, não é? Muito parecido com o estado hipnótico. O estado hipnótico, que as pessoas entram nesse estado, certo? É como se fosse um estado de sono provocado artificialmente. Através de quê? Através de sugestão verbal. Sugestão verbal. O hipnotismo, o magnetismo, ele reaparece na Idade Média através de um homem chamado Franz Anton Mesmer. E ele funda o mesmerismo, que era o sono. Se imaginava, na época, que o estado hipnótico ou sonambúlico, ele era proveniente de alguma energia que partia das mãos da pessoa. E que poucas pessoas teriam esse dom. Não é isso? O Franz Anton Mesmer criou o mesmerismo. Franz Anton Mesmer criou o mesmerismo, onde se acreditava que para se colocar uma pessoa no estado de sono profundo, ou sono artificial, ou estado hipnótico, a pessoa tem que ter um dom especial, tem que ter um certo magnetismo, e que esse magnetismo saia da ponta dos dedos. Com o tempo se percebeu, foi evoluindo, se percebeu que não tem nada de fluido ali. É uma sugestão que é lançada para o psiquismo, para a mente de uma pessoa. Tem pessoas que recebem aquela sugestão e elas incorporam aquilo, praticam e entram no estado. Tem pessoas que são refratárias a isso. Isso depende muito. Entendeu? Então o estado sonambúlico, provocado, artificial, o sonambulismo artificial, não é? O sonambulismo artificial é o sonambulismo provocado por uma pessoa, por um terapeuta, por uma pessoa que está fazendo a pessoa entrar. Então, para a pessoa entrar nesse estado, primeiramente tem que cansar ela. Nós sabemos que um fator que cansa a pessoa são os olhos. Por isso que os hipnotizadores usavam o pêndulo, porque se você ficar olhando para cá, você vai dando tontura, daqui a pouco você, não é? Por isso que o famoso símbolo da hipnose é ficar o reloginho. Mas tem várias formas de cansar uma pessoa. Não só através do relógio, não. Então, Luciano, quer dizer que o estado sonambúlico e o estado hipnótico é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não. Porque, vejam só, a nossa consciência, ela pode ter vários estados. Vários estados. A hipnose, quando a pessoa entra no estado hipnótico, ela está ali num estado, vamos colocar assim, é como se houvesse uma abertura da mente dela para que ela receba as sugestões que serão dadas. Ok? Não são todas as pessoas que conseguem entrar facilmente no estado hipnótico. Umas entram, outros não entram. Eu não vou aqui explicar qual é a diferença, porque não é o objetivo disso. Muito bem. Tem pessoas que entram no estado hipnótico pela sugestão. Tem pessoas que entram no estado hipnótico, vai levar muito tempo. Agora, uma pessoa que não queira entrar no estado hipnótico, ela não vai entrar. Muita gente pensa que a pessoa que entra no estado hipnótico, ela entra sem ela querer. Não, é ela que quer. Então, se uma pessoa quer hipnotizar outra, a outra que vai ser hipnotizada tem que querer. Não existe um duelo de mentes, uma briga de mentes. Eu quero ver se me hipnotizar. Não, aquela pessoa já não vai. Tá? A pessoa que se auto-hipnotiza mediante uma sugestão que ela vai recebendo. Ok? Tem pessoas que entram fácil, tem pessoas que demoram. E as técnicas para isso variam muito. Varia muito. Muito bem. Só que, como eu disse, a consciência, ela tem vários estados. Ela tem vários estados. Por que que o estado hipnótico e o estado sonambúlico não é igual ao estado do sono? Por quê? Não é igual ao sono natural.
Todo estado desse, isso já foi medido em laboratórios, já foi medido por terapeutas, por pesquisadores. Dá para fazer isso através do famoso encefalograma. Cada estado desse, existe uma correspondência fisiológica. Cada estado desse apresenta um comportamento fisiológico do corpo. Quando a pessoa está dormindo naturalmente, do sono, o corpo dela ela tem um comportamento fisiológico, o cérebro tem um biorritmo. Muito bem. Quando a pessoa está no estado de sonambulismo provocado, fica num ritmo o cérebro. Quando a pessoa está no estado hipnótico, fica noutro ritmo. Então são estados de consciência diferentes. Vocês entenderam? Entenderam? Isso já foi medido em laboratórios, já fizeram os psicólogos, terapeutas, já existem trabalhos científicos para isso, mostrando a biorritmia do cérebro nesse momento, certo? Os estudos do sono, os distúrbios do sono, já tem trabalhos muito volumosos sobre isso. Muito bem. Só que existem pessoas que elas conseguem entrar no estado sonambúlico, que não é o estado hipnótico, o estado sonambúlico. Elas conseguem, usando uma linguagem aqui, vamos dizer assim, espírita, elas conseguem se desdobrar do corpo, saem do corpo. Esse desdobramento do corpo, ele pode ser provocado. Isso foi muito feito antigamente pelos pesquisadores, faziam muito isso. Entendeu? Na época do século XIX. Então, hoje, nós temos uma escassez. Por quê? Porque hoje, assim, muitos livros foram psicografados, foram revelados, o mundo espiritual, o trabalho dos espíritos. Então, poucos pesquisadores hoje, poucas casas têm o intuito de fazer pesquisas, tá? Isso deu uma parada. Que não é bom, que isso não é bom, né? Não é bom. Só que, a partir da década de 60, meados de 1960, um indivíduo, não é brasileiro, esse indivíduo chamado José Luiz Rodrigues, um argentino, um irmão, né? Um irmão argentino, ele chegou aqui no Brasil, particularmente no Rio Grande do Sul, e apresentou uma técnica a um grupo de espíritas. Apresentou uma técnica. E na época, quando ele apresentou essa técnica de deslocamento do perispírito, que é justamente o estado sonambúlico, né? Através, ele apresentou essa técnica e ele afirmava que com essa técnica ele podia curar muitos problemas e ajudar muito aquelas pessoas. Entendeu? Só que esse José Luiz Rodrigues, ele não quis conexão com o movimento espírita. Ele não quis conexão com o movimento espírita. Ele achou que havia descoberto uma coisa muito importante, que ele já havia sido praticado antes, há 50, 100 anos antes, na Europa. E ele viu que a técnica era boa, não quis se associar ao movimento espírita. Porém, ele teve contato com muitos espíritas que praticavam as reuniões de desobsessão no Rio Grande do Sul. No Hospital Espírita, no Centro Espírita Casa do Jardim, que era o nome lá do Centro Espírita, e apresentou isso a alguns espíritas, entre eles um tal de José Lacerda, um médico que frequentava o Centro Espírita Casa do Jardim, eles faziam um trabalho de desobsessão, viu a técnica, é aquela coisa, gente, é aquela coisa. 10 pessoas olham para uma coisa e não percebe ali que ali está uma coisa muito, muito boa de ser aplicada. Tem um que vai olhar e tem aquela visão diferente. A visão do gênio, a visão do cara que pensa. Os grandes inventores, as mentes privilegiadas do planeta são assim. 20, 30, 40, 50, 100 mil pessoas olham para uma coisa e não vê. Tem gente que olha, vê aquilo lá na frente. Fala, não, esse negócio é bom. Esse é Kardec. Muita gente brincando com as mesas girantes lá. Espírito, eu vou casar, eu não vou, espírito. Espírito, eu vou fazer isso, eu não vou. Ele olha aquilo ali e fala, não, peraí, o negócio está se movendo. O movimento da mesa é um fato. Mas o que está por trás disso? Deve ter alguma coisa séria. A visão, a ótica de um espírito inteligente e sábio e evoluído é diferente. Ele bate o olho e ele enxerga o que os outros espíritos de evolução comum não vão enxergar. Foi o que o Dr. Lacerda fez. Aquele que introduziu, que criou a apometria. Que não é uma técnica nova. Ele apenas
colocou um novo nome, que já era praticado. Gente, olha, isso é uma coisa muito interessante que eu estou falando. Sabe por quê? Porque nós enchemos a boca no movimento espírita e falamos, o espiritismo é uma... Rapaz, parece que a boca fica... O espiritismo é uma ciência. O espiritismo é uma ciência. E o cara não tem, e a maioria desses espíritas não tem postura científica nenhuma. Porque isso aí, até conhecimento histórico. Arthur Conan Doyle escreve a história do espiritismo, não é? Que criou o Sherlock Holmes, o personagem. As mesas girantes, Zeus Van Tuyl, presidente da Federação Espírita Brasileira, Zeus Van Tuyl, nas mesas girantes fala sobre todo o trabalho. A Sociedade para Pesquisas Psíquicas de Londres, a Metapsíquica de Charles Richer, a Parapsicologia de Joseph Banks Heine, a doutora Louise Heine. Todo esse trabalho, esses espíritas deveriam ler um pouco da história do espiritismo, para poder entender o negócio. Ler a história do espiritismo, como surgiu isso. Não era só Kardec que pesquisava, não. Tinham centenas de pesquisadores. Porque esses fenômenos chamaram a atenção, fenômenos que não tinham explicação, objetos que se movimentavam, suspendiam do nada. Da onde quem está suspendendo isso? Quem é? Mesas que se movimentavam? Cadê? Pessoas que viam a distância, que tinham pré-cognição, que adivinhava, que sabiam o que ia acontecer daqui a algumas horas. Então essa fenomenologia foi farta. E naquela época reencarnaram muitos médiuns. Eusápia Paladino, Daniel Douglas Home, os irmãos Davenport, e por aí vai, são muitos. Entendeu? Escrita direta, fenômeno de escrita direta. Onde o espírito escreve, o pesquisador pegava um papel, botava dentro do negócio, quando tirava tinha os caracteres escritos. Os espíritos escreviam diretamente. Pneumatografia é o nome. Pneumatografia, escrita direta. Não é psicografia não, os espíritos pegam uma energia aí e escrevem direto do papel. Aparecem os caracteres, a letra do papel. Esses fenômenos foram pesquisados de forma muito intensa. Existe uma história. E esse povo de hoje não lê nada disso. Não tem acesso a isso, não pesquisa isso. Não estuda isso. Aí, doutor José Lacerda, na década de 60, 65, 67, 68, por aí, introduz, ele reativa a postura que os pesquisadores tinham, que é o fenômeno da apometria, que é o sonambulismo provocado. Mas qual é a vantagem desse sonambulismo provocado? Qual é a vantagem disso? Bem, numa reunião de desobsessão normal, como eu expliquei no vídeo anterior, quem já viu, no vídeo anterior, quem assistiu o vídeo anterior todo e assistir esse agora vai pegar um conhecimento muito bom, vai ter uma visão bem ampla. Quem não assistiu o vídeo anterior, assista. Porque esse vídeo aqui, assista o vídeo anterior para poder entender esse aqui. No primeiro exemplo que eu dei da reunião, os médios, numa reunião, os médios e os dirigentes, eles ficam esperando que os espíritos tragam os obsessores. Entendeu? Eles ficam lá, faz a prece inicial, pega o evangelho, não é? O dirigente pega o evangelho, lê o evangelho, todo mundo entra no clima. Agora vamos nos concentrar. Aí vem os mentores se comunicam. Os mentores chegam e se comunicam, dão a comunicação. Meus irmãos, como é que vocês estão? Tal. Continue sempre, cuidado, a paciência, a humildade. Meu irmão, cuidado com isso aqui, melhora isso aqui e tal. Hoje vai vir alguns irmãos, vamos trabalhar com amor, pronto, os mentores vão embora. Vão embora não, estão ali, né? Eles se afastam, mas ficam ali. Aí começa a vir os obsessores, os perseguidores ali, mediante o pedido que foi passado na consulta, o papelzinho, né? Mediante o trabalho que foi feito no atendimento fraterno, né? Muito bem. Muito bem, aí eles recebem, chegam ali, são doutrinados, são encaminhados para... Muito bem, ótimo. Numa reunião com apometria, não acontece dessa forma. Acontece assim, a pessoa, ela faz o dirigente faz a oração, prece inicial, lê o evangelho, depois que lê o evangelho, as pessoas que sabem aplicar a apometria deslocam o perispírito dos médios, através de um comando, desloca o perispírito do médium ali, através do comando, e aí o espírito e o perispírito dos médios ficam mais
abertos a conversar com os mentores. E aí, os próprios espíritos desdobrados vão com os mentores nos locais. Eles não ficam na reunião, não. Eles vão também. Às vezes, os mentores podem levar eles. Os mentores vão levar eles para ambientes que eles podem ir, não é que eles não podem ir. Então, a postura, o comportamento dos trabalhadores de uma reunião que tem apometria é um comportamento mais ativo, mais proativo. Entenderam? É isso. É isso. Então, eles vão, aí chegam lá, passam as informações para o doutrinador. Olha, eu estou aqui na casa e o mentor está lá. Porque os mentores que acompanham esse médium desdobrado, o mentor que acompanha o médium desdobrado, ele quer que o médium também aprenda a trafegar, a transitar no mundo astral com sabedoria, com segurança. Porque é um aprendizado também para o médium. E é um aprendizado também para o doutrinador que está lá. Então o médium vai dizer, ele está lá, ele começa a falar, ele está lá, o espírito dele está lá na casa da pessoa, mas ele está falando aqui. Olha, eu estou vendo aqui que está tendo isso na casa dessa pessoa. Eu estou vendo aqui o negócio, a gente vai desmontar isso aqui, entendeu? Eu estou vendo que alguns caboclos estão quebrando aqui os negócios que tem uma energia muito negativa aqui, vamos tirar isso aí. Ou seja, o panorama e as atividades são descritas para o doutrinador e para o médium. Então há um aprendizado mais detalhado. É diferente de uma reunião onde o espírito chega, conversa com o doutrinador, vai embora e pronto. Vocês entenderam como é que é o negócio? Então uma reunião de apometria, uma reunião que usa apometria, que não é nada mais da minha apometria, é só um nome. É somente um nome que foi colocado. Não é nada mais nada menos que uma postura mais proativa, como faziam os pesquisadores da época. Entenderam, gente? Então a prática da apometria em si, ela sugere alguma atividade que não esteja mencionada no Espiritismo? Ué, desdobramento provocado nunca foi mencionado no Espiritismo? Desdobramento induzido para facilitar a percepção do médium? Isso é narrado por Allan Kardec. Isso aconteceu na época por ilustres e centenas de pesquisadores. Agora, se surgisse uma técnica que dissesse assim, gente, surgiu uma técnica nova. Todo mundo, os médios na hora, os homens tiram a camisa e as mulheres ficam de sutiã. E vai se tomar uma bebida diferente. Aí tudo bem. Aí, qual é a base disso? Os médios na hora, os homens tiram a camisa e as mulheres podem tirar, elas vão até com reunião, usam aquela maiô, biquíni, a parte de cima na reunião. Que teoria doida é essa? E vai tomar um chá diferente, uma bebida diferente. Aí não. Mas o que a apometria faz são coisas que eram feitas na época de Kardec. Esse povo não estudou. Não sabe de nada. É uma ignorância histórica, é falta de conhecimento puro. É falta de conhecimento, gente. Isso era praticado. O próprio Kardec, eu acho que praticou isso. Então, ficar esperando, quer dizer, usar uma sugestão, usar uma energia para desdobrar o perispírito, para acompanhar, como os pesquisadores faziam, vai lá, o que é que você está vendo? Estou vendo isso. E isso vai gerando para o doutrinador, uma experiência do mundo astral, porque as tramas, as ciladas, as maldades que o mundo astral faz com as pessoas, elas precisam ser expostas para nós, para que a gente identifique e amplie nossos conhecimentos. Quanto mais conhecimento sobre a vida futura, quanto mais conhecimento sobre o mundo espiritual, mais a gente vai entender e vai poder se defender melhor da ação desses espíritos. Entenderam, gente? Então, isso é apometria. Apometria é isso. Essa postura, essa técnica. Descobriu-se que o encarnado, quando ele é uma pessoa do bem, quando ele é uma pessoa dedicada ao bem, não é perfeita, tem defeitos, mas está comprometido com o bem, comprometido com a mudança, procurando se modificar, mudando algumas coisas e outras para mudar. Mudando algumas coisas já e outras para mudar. Quando ele começa nesse trabalho, lendo, estudando com seriedade, pegando os livros, se dedicando, ele vai adquirindo uma força espiritual. E essa força espiritual,
que ele tem, junto com o fluido vital que ele tem, que é o ectoplasma, quando chega um espírito trevoso, porque o espírito trevoso, ele está numa frequência pesada. Ele está numa frequência pesada. A vantagem que o espírito trevoso tem sobre o encarnado, mais evoluído que ele, é que o encarnado está no esquecimento, está encarcerado nesse corpo. Mas não é porque ele está encarcerado que ele não tem força moral, não. Ele tem força moral. Ele pode determinar um espírito que seja preso num campo de força. Porque o trevoso, ele vibra numa frequência que ele não consegue resistir à energia do bem. E aquele irmão que está na reforma íntima, que está lutando, não é perfeito. Mas quando ele determina, sem querer ser arrogante, com um sentimento de amor ao trabalho, quando ele diz assim, eu vou prender você agora num campo de força, com a formação de uma pirâmide, com a base quadrangular. Eu determino, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que isso seja feito. Ele fala com convicção e ele tem o correspondente da vida dele, ele modificou muita coisa, não é? E ele está modificando, o espírito vai ficar preso ali e não vai se soltar, não. E os mentores ajudam na formação também. Vocês entenderam como é que é o negócio? Então a apometria, ela é incrível, é maravilhosa. Ela veio estimular a gente a acreditar também na nossa força. Porque quando a gente começa a fazer um trabalho desse, que a gente vê que está dando resultado, a gente fica mais estimulado a se modificar. Dizer, puxa vida, eu já sou um tarefeiro do Cristo, eu já sou um trabalhador de Jesus, eu ainda tenho muita coisa para me modificar, mas eu vou continuar. Porque a pessoa fica motivada. É aquele estudante que acerta uma questão, acerta outra e fica motivado. Agora, se ele faz a primeira questão e erra, faz a segunda e erra, faz a terceira e erra, ele vai dizer, rapaz, eu não dou para estudar não, eu devo ser burro mesmo. Ué, isso é básico da pedagogia, isso é básico da psicologia. Estimular uma pessoa e não desestimular uma pessoa. Eu não concordo muito com algumas posturas de alguns espíritos que, em vez de estimular, desestimula a pessoa. Toda hora desestimulando. Não, mas porque você é isso, você é aquilo, você fez, você... A pessoa diz, é mesmo, rapaz, eu sou uma desgraça mesmo, deixa pra lá. Quando não se tem história de nenhuma no universo de espírito que evoluiu sem errar. Que espírito que evoluiu sem errar? Todos os espíritos que estão no universo, tem os mais velhos que a gente, já estão bilhões de anos, mas quanto mais o espírito é evoluído, quanto mais ele é mais evoluído, mais ele compreende as nossas falhas, e estende a mão e levanta. É como se Deus estivesse dizendo para ele, meu filho, você hoje é um espírito de muita luz, você hoje é um arcanjo, mas você já foi como esse irmão aí. E o arcanjo sabe disso, por isso que ele não julga, ele faz, é uma fase, é uma fase, é uma fase. Não vou condenar não, é uma fase, mas ele tenta puxar a gente. Então a psicologia da luz não é estar humilhando a pessoa, é puxar a pessoa para a luz. É puxar a pessoa, trazer a pessoa para a luz. Muitas vezes, quando eu converso, eu já tive a oportunidade de conversar com alguns espíritos estão fazendo mal, quando eles chegam, eu não doutrino eles. Eu falo aquilo que o meu coração, eu digo assim, meu irmão, eu até entendo que você está com muita raiva, você tem seus motivos. Agora eu queria perguntar uma coisa a você, eu digo, você vai ficar a vida toda nisso? Quanto tempo você está nisso? Tem hora que tem que parar, né? Tem hora que você vai... Há quanto tempo? E eu falo isso com um sentimento de misericórdia do espírito, porque ele está muito tempo naquilo ali, tem que sair daquilo ali. Porque eu mesmo não queria, eu não quero ficar eternamente com um tipo de coisa negativa. Eu tenho que sair desse negócio. E eu quero que a pessoa me tire. Então, meu irmão, você tem um potencial, você é filho de Deus. Você foi criado pela inteligência do universo, mas você está muito tempo aí. Você vai ficar até quando nisso? Você tem que sair disso, já deu o seu tempo. Aí o espírito para e reflete. Porque sente sinceridade naquilo que eu estou falando. Agora, a apometria, ela é isso. Ela é essa postura, esse conhecimento que foi introduzido. Entendeu? Se as pessoas estão confiando somente na técnica, o problema é delas, é o erro delas. A culpa não está na apometria. A apometria é uma ferramenta maravilhosa. Mas a apometria não veio para dizer que você não tem que fazer reforma íntima e que a base é a sua moral. Eu não diria moral, eu acho isso muito hipócrita. A base é a sua vontade sincera de se melhorar. Isso é a base. Essa base, auxiliada por uma ferramenta, por uma técnica que promove uma proatividade na pessoa, é maravilhosa. É isso aí. Ok? Vou ficar por aqui. Obrigado aí, pessoal, pelo carinho. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado.